TV Artilheiro. Então vamos começar a entrevista coletiva aqui. Tencati, boa noite, né? Boa noite. A gente viu um jogo hoje, boa noite a Juliano também, desculpe, Juliano, né? Desculpe aqui a minha delicadeza. A gente viu o Criciúma fazendo um grande primeiro tempo, um time muito consistente, a gente imaginou que voltaria assim no segundo. Até acredito que como tomou um gol logo com 1 minuto e meio do segundo tempo, você tem que precisar armar uma outra estrutura para tentar buscar o resultado. Você acredita que esse gol a 1,5 do segundo tempo deu essa desestruturada no time daquilo que fez muito bem no primeiro tempo? Olha, boa noite a todos mais uma vez. A gente sabia que enfrentar o Fortaleza aqui, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro no momento em casa, né? A segunda melhor defesa também em casa, na competição toda está entre a terceira e a quarta melhor defesa em geral. Então tinha esse componente de ser uma equipe muito forte nos seus domínios, já tinha esse entendimento, nós temos um time muito organizado, há 2 temporadas Vojvoda, 3 né, na verdade, mas há 2 assim performando em nível muito alto mesmo, né, com competições sul-americanas e no brasileiro da mesma forma. E hoje aí é o vice no Campeonato Brasileiro, é o vice colocado. Então, enfrentar o Fortaleza aqui como enfrentamos, e com coragem, com ousadia, então a nossa equipe está de parabéns. Um primeiro tempo onde nós merecíamos um placar diferente, até pelo aquilo que as atitudes que a equipe teve. E é óbvio que aí ao longo do jogo, pela qualidade, o Fortaleza, o entrosamento, uma coisa boa que eu também defendo muito isso, e a linha do Vojvoda para mim é muito boa, troca-se atletas, mas a ideia se mantém a mesma, e os jogadores mantêm essa consistência de jogo, do jogo organizado, se defende bem, ataca bem. Então tínhamos todo esse entendimento daquilo que era o Fortaleza. Então preparamos e sabia que a gente teria que ter uma investida, poucas equipes tiveram êxito, aqui no Campeonato Brasileiro ninguém conseguiu superar, é a única invicta em casa, né, o Fortaleza. Então, sabíamos desse entendimento também e procuramos um resultado. Não conseguimos, entendemos que fomos surpreendidos no segundo tempo. Na minha opinião, nós fizemos um bom segundo tempo também. Nós tivemos uma atitude de tomada de decisão errada, no momento que o Fortaleza tinha a bola, e nessa precipitação o Fortaleza aproveitou. Então, eu acredito que é mérito do Fortaleza, mas ao mesmo tempo também erramos ali, já observamos ali a questão de posicionamentos, e nós tomamos decisões precipitadas, e gerou o gol. Mas nem por isso o Criciúma ele se abateu, né? Ele continuou procurando o jogo, continuando o gol. Tivemos uma número de finalizações importantes no jogo também, né? Uma melhor finalização, com certeza, acredito. A gente rondou muito o gol do adversário, mas sempre finalizando para o lado, para cima. Então, um pouquinho mais de capricho. A gente acredita que futebol é difícil falar de justiça, mas por aquilo que a equipe produziu, nós merecíamos algo diferente aqui do que a derrota hoje. Tencati, boa noite, Juliano. Tencati, hoje você tinha no banco ali uma boa parte da base do Criciúma, né? Garotos. Sim. E tinha 3 ali, tirando o Matheus Teixeira, como opção também já do profissional. Eu queria que você falasse principalmente sobre essas opções que você tinha para substituição e especificamente a saída do Alano, porque durante a semana no treinamento a gente viu que o Alano saiu, nem sabemos se foi mais ou menos, se foi lesão, o que foi, que ele saiu um pouco antes do treino ali, e hoje ele começou jogando bem e jogou bem, que na hora do lance que ele saiu, ele fez uma boa jogada pela direita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas opções no banco e a substituição do Alano. Olha, as opções no banco, a gente tem que entender que os jogadores que compõem o trabalho do clube, os ativos do clube, fazem parte de um processo de trabalho, né? Então, quando há ausências de jogadores e como hoje a gente tinha algumas ausências, a gente supre as necessidades com esses atletas, e eles têm suprido, como alguns têm jogado desde o início da temporada, né? Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque em algum momento às vezes se fala muito em valorizar aquilo que é do Criciúma, como tem o valor com o Claudinho hoje, o próprio João Carlos, o Éder, que é um jogador que encerrou e que fez toda a sua carreira e começou no Criciúma, e outros atletas que passaram por isso. Então eu acredito que temos que buscar diferentes falas e ao mesmo tempo assim equilibrar isso, porque em algum momento que se critica, em um momento se coloca outras situações. Então eu acredito que eu estou feliz, até por conta do que o clube precisa que esses atletas estejam envolvidos, estejam no processo, e eles estão fazendo esse parte do processo. Como não tivemos receio de colocar o João hoje, ou o Eli Edson, né, e na minha opinião fizeram aquilo que era possível da parte deles. Então é nisso que a gente acredita, então e diante das ausências também que a gente tinha. A questão do Alano, ele realmente teve um problema na parte das costas no início da semana, ou tirou de 3 treinamentos, né? Então aqui em Fortaleza, que a gente fez o último treinamento de preparação, é onde que ele fez inclusive um teste para ver se tinha condição de fazer o início do jogo. E diante disso, então, uma semana bem irregular, né, porque perdeu praticamente aí 2 dias de preparação importantes,
não sabíamos, inclusive, se ele poderia começar o jogo. A gente até preparou os 2 treinos que ele estava ausente, o Arthur ou o João, junto com o Bolassi, porque tinha essa questão, então preparamos da mesma forma. Mas quando deu sinal verde para iniciar, falou, vamos iniciar com o próprio Alano então. E ele, quem observou ali, num determinado momento que a bola ficou parada, ele chamou o nosso departamento médico bem na lateral aqui e informou o Dr. Ricardo, como também nosso fisioterapeuta, que ele estava já com um incômodo na posterior, um pouco mais desgastado, cansaço. E como ele não fez uma semana, aí aquilo, já tivemos esses problemas anteriores, aí a lesão. Eu tenho 18 rodadas ainda. A minha obrigação não era vir aqui hoje ganhar do Fortaleza. A obrigação era vir ter performance, fazer um grande jogo. E se a gente, claro, conseguisse empatar ou ganhar, seria um baita negócio contra o Fortaleza aqui. Né? Mas a gente tem uma problemática maior para frente, principalmente os 2 jogos em casa. Se eu forço ele, fica em campo, daqui a pouco lesiona, como aconteceu com o Arthur, como aconteceu com outros atletas, aí é aquilo, né? Aí nós vamos assinar o testado de burrice. Então, o departamento médico informou e tomamos a decisão, na minha opinião, certa, né, para tirá-lo. Estava bem, tecnicamente, mas já fisicamente a gente tem um controle de GPS também, então ele já estava definhando e tinha esse incômodo que ele já relatou. Então, eu acredito que é um equilíbrio que a gente tem que ter, e por isso que a gente tomou a decisão de entrar o Arthur, né, ao mesmo tempo fazer uma mudança no Nilton, que também já estava sentindo um pouco mais o desgaste de trazer o Jonathan, empurrar o Claudinho para frente. E depois a gente segurar o Marquinhos, porque é o meia nosso de ofício que estava ali, e na sequência aí a gente pensou na reta final, agora é hora de verticalizar o jogo, né? Então colocamos mais um volante para conter, abrimos o Hermes de um lado, Claudinho do outro, e o João Carlos, Bolassi e Arthur pela frente. Então essas tentativas de jogar o Fortaleza para trás e buscar uma situação de um empate, né? Não ocorreu, mas nós fizemos aquilo que era possível diante daquilo que a gente tinha à disposição. Tencati, boa noite. Boa noite. Juliano. Boa noite. O Vojvoda, na entrevista coletiva, definiu essa partida contra o Criciúma como equilibrada. Queria saber se você concorda com isso e se você está satisfeito com essa atuação geral do Criciúma. Você mesmo que falou, você não veio para cá com... Não posso dizer que é o objetivo de vencer o Fortaleza, mas você está satisfeito com essa atuação toda da sua equipe? Tem que estar, né? Tem que estar porque você enfrentar, como a gente já citou, né? E o próprio Vojvoda, já no jogo da ida lá, a gente teve um jogo muito equilibrado, onde o Criciúma vencia, depois cedemos o empate, né? Então já sabíamos dessa característica forte do Fortaleza. O próprio Fortaleza sentiu isso também da gente. Então, de novo, na minha opinião, foi um jogo equilibrado, onde as equipes tiveram suas chances, né? Nós, primeiro, poderíamos ter aberto o placar e, infelizmente, não ocorreu, né? E, na sequência, o Fortaleza é muito perigoso, um ataque muito forte, como eu disse, reposições, né? Então, automaticamente, era um jogo difícil. E, na minha opinião, foi equilibrado num todo. Então, a gente tem que exaltar o elenco. Acredito assim, o Criciúma retornando, debutando de novo na Série A e fazendo os seus jogos fora e em casa com o mesmo comportamento, procurando manter uma postura, e foi isso que a gente teve diante do Fortaleza hoje, e diante daquilo que a gente tem que falar. Eu sei até que se evidencia muito outros clubes, muitas outras bandeiras, mas o Fortaleza, para mim, hoje é uma grande bandeira do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas seguidas com resultado e performance alta. Inclusive, desse campeonato está provando mais ainda. Então, enfrentar e fazer um grande jogo com equilíbrio com o Fortaleza aqui, a gente sai satisfeito. Agora, a obrigação é volta para casa. Aí sim, 2 jogos em casa, a gente vai ter que buscar alternativas para buscar resultados e placares melhores do que a gente teve aqui hoje. Tencati, queria falar de 2 situações. Primeiro, Marquinhos Gabriel voltou a ter uma oportunidade, né, como titular com a camisa do Criciúma. Queria saber se você ficou satisfeito com a produção dele no jogo de hoje. E outra questão, hoje você deu uma nova oportunidade ao João Carlos. Não chegou a pensar em dar uma oportunidade ao Adriano? Como é que está essa questão entre esses dois, João Carlos e o Adriano, que às vezes o torcedor pede tanto uma oportunidade para ele também, né? O nível de maturidade de cada atleta, né, começando pela última entre o João Carlos e o Adriano. O João a gente entende que é um atleta já mais maduro, mais pronto, entende? Já participou com a gente na Série B, já tem uma vivência diferente, saiu, voltou, né? Então a gente tem esse processo. O Adriano é um atleta jovem, está começando a ganhar uma maturidade agora, né? Tem alternado entre base e profissional, então a gente sabe que ele está nesse processo de transição, tem que ter muita calma. A gente sempre quer oportunizar, mas ao mesmo tempo a gente obedece algumas escalas e elas são importantes. E é o sentimento nosso do dia a dia do treinamento, né? Então aquilo que cada atleta entrega. Então a gente acompanha e vê todos os dias a questão do rendimento de cada. Então por isso a certeza de colocar o João Carlos e não colocar o Adriano. As definições por essas questões, a gente tem muita calma às vezes. Nós já não somos uma equipe que temos um grande elenco recheado com tantos jogadores, então nós temos que valorizar quem está aqui. Às vezes a gente tem um costume assim de atirar a pedrinha nesses jogadores e daqui a pouco a gente começa a perder, e quem vai perder é o Criciúma.
Então temos que ter equilíbrio, da nossa parte não vai acontecer, eu entendo o processo de cada um, e cada um faz as suas escolhas, como se você perguntar para o torcedor, ele vai sempre ter uma ideia diferente das minhas escalações. Então por isso que eu sou o treinador, e o torcedor tem ideias diferentes, ou vocês da imprensa também, às vezes vão ter ideias diferentes, mas por isso que eu sou o treinador e estou hoje no cargo também há 3 temporadas e pensando naquilo que é possível e naquilo que não é possível. Se ganha, se perde, mas a gente tem entregado performance, entregado resultado, né? Então, baseado nisso, que a gente toma essas decisões, como a gente tomou. A questão do Marquinho, a gente sabe da nossa avaliação aqui interna, também da mesma forma, a gente não gosta de ficar fazendo essas avaliações, porque a gente tem que avaliar o coletivo, e o coletivo entregou aquilo que era possível, entregou aquilo que é o de melhor dele para o momento, né? E aí cada jogador a gente vai ter as avaliações internas e aí pontuar o quanto esse rendeu, o que não rendeu, o que vai fazer, o que deve ter que fazer, se tem que orientar para uma determinada coisa ou dar um puxão de orelha aqui ou ali em cada jogador, mas é um processo interno e acredito assim, a gente vive um momento que a gente tem que criar estabilidade e não gerar instabilidade, então por isso que eu não vou fazer nenhum comentário individual de nenhum atleta em virtude disso. Tencate, contra o Vasco agora, próxima partida você não vai ter Marcelo Hermes, né? E faz parte dessa dobra que vem dando certo pelo lado esquerdo. Como que você planeja esse time? Talvez preencher mais o meio de campo ou utilizar a dobra pela direita, talvez com o Jonathan, hoje você já experimentou? Porque o Vasco da Gama vem lembrando aquele resultado que foi lá fora de casa, provavelmente aí querendo aí pontuar também fora, né, com o Criciúma na próxima partida. Não há dúvida que é um jogo de um confronto direto, né, até pela parte da tabela que as duas equipes se encontram e aquilo que é o objetivo da competição para ambas, né, independente, como a gente fala do brasão, né, a gente tem os nossos objetivos também. Então a gente sabe da problemática do jogo. Com relação às decisões, né, na ausência do Marcelo, o que a gente vai fazer, a gente tem a opção de ter 2 meias, que a gente teve isso contra o Vasco, vai depender do retorno dos meias. A gente tem a opção de ter uma formação de 3 volantes, porque daí a gente tem Ronald no retorno, pode ser que Barreto retorne, né? Então também isso é uma possibilidade, como também tem essa possibilidade do Jonathan com o Claudinho. Então é ver o momento que o Vasco está fazendo, né, como está jogando, aquilo que é possível num equilíbrio ofensivo, a gente tomar decisões para 2 meias ou 3 volantes, ou dobra de lateral, né, e defensivamente a mesma coisa, porque eu procuro olhar cada jogo e a gente ter um equilíbrio entre atacar e defender, e é isso que é importante a gente tá equilibrado, né, como foi hoje, um time equilibrado, é uma pena que nós não tivemos um placar melhor, mas um time equilibrado, e isso que a gente tem que ter, né, e óbvio que é aí o foco do objetivo do resultado e buscar esse resultado diante do Vasco. Queria aproveitar a presença do Juliano Camargo aqui, né, Juliano? Você está fechando a primeira semana aqui, né, de forma oficial, e o presidente até citou lá em Caxias do Sul que o novo executivo já está trabalhando, já está de olho no mercado, enfim. Porque a pergunta que todos nós da imprensa fizemos, o torcedor também, faltando menos de um mês para o fechamento da janela. Como é que está essa questão? Existe a possibilidade nesta semana de o Criciúma estar anunciando contratações, reforços? Como é que está essa situação? O que você pode dizer para o torcedor nesse momento, Juliano? Boa noite a todos. Como o presidente falou, eu já estava de olho, né, no mercado e conversando com o nosso departamento de mercado e também com a comissão técnica. Essa semana foi bastante produtiva em relação a isso. A gente teve uma reunião com todos os integrantes do departamento e também com o de mercado, com a comissão técnica, juntos. Já startamos algumas situações. Eu acredito que na segunda ou terça-feira a gente já tenha oficializado tratativas em relação à questão jurídica de 2 atletas, e durante a semana a gente pretende anunciá-los e tão breve eles apresentarem. Então a gente continua trabalhando, estamos tratando de algumas outras negociações e, se possível, a gente tão breve anuncia e apresenta e coloca à disposição da comissão técnica. Tencate e Juliano, acho que pode ser até para os dois a pergunta. O Moisés deu uma entrevista agora há pouco, o autor do gol do Fortaleza, e ele disse o seguinte: não dão oportunidade para os jogadores do Amador, eu provei isso, porque teve uma história do Moisés lá em Criciúma que não teve oportunidade. Aí tem Michael também no Goiás, tem Bruno Henrique, alguns jogadores que não tiveram uma base e que dão certo hoje no cenário nacional. A gente sabe que isso é uma estrela, né, que pode surgir a qualquer momento. Vocês estariam preparados caso encontrasse um jogador como esse na região de Criciúma? Tem ali a segunda divisão do Catarinense acontecendo agora. Algum jogador já passou pela cabeça de vocês, às vezes porque isso, querendo ou não, financeiramente para o clube
ela é rentável, vamos dizer assim, né? Se fosse a segunda divisão do Catarinense, já é atleta profissional, né? Não é mais amador, né? Exato. E o amador a gente tem que evidenciar assim, a base. Nós estamos dando oportunidade para os atletas amadores nossos, estão subindo para a base. Tem esses atletas fora da curva que jogam em determinado momento, né? Então eu só tenho que dizer para o Moisés assim, eu quero ele. Fala para ele rescindir com Fortaleza. Quem não deu oportunidade para ele na época, eu não sei, né? Fala para o Moisés, se ele quiser voltar, o Criciúma está de braços abertos para ele. E a gente também, da mesma forma. Mas é óbvio que a gente monitora, né? A gente tem uma equipe que monitora e o clube tem as suas fases, né? Então não posso falar pelo passado, estamos falando pelo agora, né? Então a gente tem o monitoramento e quando aparecer uma pérola, pode ter certeza, a gente vai estar de olho. Não, eu concordo 100% e vamos reparar esse erro, então, né? Estamos de braços abertos aí para ele, com certeza. Mas a gente, é isso que o Tenkachi falou, nós estamos monitorando o mercado, atrás das boas oportunidades, sempre lembrando que a prioridade nossa é a característica do jogador, né? Então, eu tenho certeza que indo nesse planejamento, a gente vai conseguir trazer peças que vão contribuir bastante com o nosso elenco e nossos objetivos na temporada. Obrigado. Abraço. Um abraço, obrigado. TV Artilheiro.